Hoje somos mais de 5 milhões de brasileiros vivendo fora do Brasil. E eu queria trazer uma reflexão sobre esse processo de migrar para outro país, todos os desafios que enfrentamos e sempre conectados aos familiares no Brasil, amigos, conectados às memórias de infância, porque eu ouvi muitas histórias nos meus mais de 20 anos fora do Brasil. Eu ouvi muitas histórias de brasileiros que trabalharam duro, principalmente nos Estados Unidos, a terra da oportunidade. Trabalhavam duro, mandavam dinheiro para o pai, mandavam dinheiro para a mãe, e junto com esse dinheiro que já era para auxiliar a família, também eles, numa condição melhor, eles mandavam para fazer investimento. E todos, depois de 20 anos, 15 anos, voltavam ao Brasil e a decepção vinha e vinha pesada, duro. Era o que se tinha investido não era correspondente ao dinheiro que enviou. Decepção de todos os tipos. Eu poderia aqui, em cada vídeo, contar uma história de um brasileiro que voltou para os Estados Unidos e, no momento de desabafo, contava para mim o que aconteceu, o que houve. E isso a gente precisa trazer para uma reflexão, né? Por que eu digo isso? Porque a gente tem que pensar assim: quando a gente sai do Brasil, a gente sai por uma insatisfação ou por uma nova oportunidade que surge. Quem já sai empregado sai porque recebeu uma proposta e está indo motivado pelo trabalho, independente de onde esteja indo. Mas quem escolhe o lugar, o país, ou a cidade, ou o estado que vai mudar, escolhe normalmente por uma insatisfação do ambiente que vive e as relações, e decide fazer essa mudança, né? E para os que vão para os Estados Unidos, normalmente o objetivo é ganhar dinheiro, a terra das oportunidades. Só que nisso vem exatamente o conceito que o brasileiro que fica no Brasil tem, que todo mundo que vai para lá ganha muito dinheiro e tem uma vida fácil, né? Uma vida de churrasco todo final de semana, né? E não é, todo mundo sabe que se trabalha duro e muitos trabalham todos os dias, 10, 12, 14 horas por dia, né? E dessas histórias que eu vi, muitas histórias me deixaram realmente pensando assim. A gente tem que discutir esse assunto, a gente tem que abordar, a gente tem que compartilhar isso, né? Que é qual? É essa de você confiar o seu dinheiro na mão dos outros. Não importa se é pai, se é mãe, se é irmão, se é esposa, se é filho. Confiar o seu dinheiro na mão dos outros, às vezes não é nem por uma desonestidade, mas muitas vezes por uma falta de habilidade. A pessoa não tem habilidade de lidar com aquilo e realmente vai fazer besteira. E outra coisa que a gente deveria pensar é o seguinte: se a gente já saiu do Brasil por uma insatisfação e procurou um lugar com mais oportunidade, qual é a lógica de você investir nesse lugar que você estava insatisfeito, né? Principalmente o motivo principal das pessoas saírem do Brasil é o financeiro. Qual é a lógica de você investir num lugar desse, né? E qual é o objetivo desse investimento? É voltar um dia? Porque tem que se entender o seguinte: nesse conceito de investimento, a gente tem que ter uma coisa bem clara. Patrimônio sem receita não tem valor nenhum. E às vezes nem tem liquidez rápido se você precisar. Às vezes você tem um patrimônio de 1 milhão numa casa e se você precisar do dinheiro rápido, você põe por 500 mil, você não vende, né? E quanto está rendendo essa sua casa de 1 milhão? Se ela não tiver alugada, ela está te dando a despesa, né?
Então eu vejo assim muitos brasileiros que trabalham duro, eu posso falar mais dos Estados Unidos, que é o que eu mais convivi, né? E convivo. Então, e ouvi muitas histórias, tem que se pensar muito assim. Eu estou falando isso para o imigrante, né? Para o brasileiro que está aí em outros países, e para o brasileiro que está pensando em sair também. Porque essa realidade que muitos passaram e passam hoje, você que ainda pretende sair também vai passar. Porque começa aquelas necessidades, né? Que você está num lugar e aí surge os pedidos, né? Principalmente quando as pessoas começam. O ruim de tudo isso é o seguinte: aí vem um outro ponto que a gente tem que colocar: é o seguinte, é a necessidade que tem de mostrar que tá bem, né? É um desafio. Eu tô indo, eu tô largando tudo e eu vou crescer nesse outro país, seja onde for. E aí começa a mostrar no Facebook o carro que comprou, a casa que está morando, e isso desperta muitas vezes em pessoas até próximas a gente inveja, né? E aí começa a surgir as necessidades. Pô, me manda um dinheiro aqui para tal coisa. E isso vai acontecer, né? E aí você começa também a ter proposta de negócio. Pô, vamos montar um negócio no Brasil. Tem um negócio aqui que é dá muito resultado. E você vai pondo dinheiro e quando você vê, você só quebra a cara, perde tudo. Eu não estou baseando, na minha opinião, estou baseando essas informações em histórias, em diversas histórias que eu já ouvi de brasileiros que trabalharam 10, 15, 20 anos nos Estados Unidos, principalmente, e no final teve que continuar trabalhando mais 10, 15 anos, 20 anos, porque todo o dinheiro que investiu no Brasil foi errado, foi mal feito, mal aplicado, mal gerenciado, né? Então, para você que está nos Estados Unidos ou está em outro país desenvolvido e tem um resultado bom financeiro, perde tempo investindo no Brasil. Se você já saiu do Brasil porque você percebeu que não era um país de oportunidade, pelo menos dentro do seu mundo, da sua realidade, para que você vai pegar o seu dinheiro suado que você está ganhando e mandando para o Brasil? Sabe, você se desprenda dessas memórias de infância, que foi muito bom com os amigos, muito bom com a família, e se desprenda disso e crie uma nova realidade para você, uma realidade de prosperidade. Porque se você saiu de um lugar que não era próspero para você e foi para um lugar que te atendeu todas as suas necessidades, se tornou um lugar próspero, por que não investir nesse lugar? Né? E outra, investimento novamente tem que se pensar, não é patrimônio. Patrimônio, eu escutei um senhor num canal do YouTube, eu não vou citar nome aqui porque é sempre complicado isso, mas eu escutei um senhor falando uma coisa que me marcou. Patrimônio só serve para massagear o ego, que o que importa é rendimento, é dinheiro entrando no bolso. Então, se você tem 5 milhões de patrimônio, mas esse patrimônio só te dá despesa de manutenção, você continua sendo um escravo, porque você tem que trabalhar para você manter esse patrimônio. Se você tem um patrimônio de 20 milhões e esse patrimônio te dá despesa, como avião, mansão, seja o que for, fazendas que não produzem nada, ou mansões em tudo quanto é lugar, se isso não te dá renda, você tem que trabalhar para arcar com a manutenção disso tudo. Então é um patrimônio que vai te dar despesa, não tem vantagem nenhuma nisso. Só tem vantagem aquilo que te rende, sem você trabalhar. É isso que você tem que buscar. Investimento é você procurar um rendimento que você não trabalha, porque se você trabalha já não é investimento. Teoricamente falando, a gente está assim, talvez não sejam as palavras certas, os números adequados, mas assim, porque na verdade você pode investir numa coisa que você vai trabalhar, né? Mas se você quer só investir sem trabalhar, você tem que pensar só naquilo que vai te render e não naquilo que você vai se envolver e trabalhar. Então, para você que está aí fora do Brasil, pensa nisso antes de pegar o seu dinheiro suado e mandar para o Brasil. Eu já vi muita gente, eu mesmo já fiz isso, me arrependi,
de ter mandado para o Brasil. Não porque eu tive problema de honestidade de alguém da minha família, graças a Deus todos são honestos, mas nesse sentido de investir no lugar errado. No Brasil não, o Brasil é um país para se especular, por isso que muita gente põe dinheiro, porque o juro que o Brasil paga é alto. Mas você vê que não fica muito tempo, eles especulam e tiram o dinheiro, porque não é um país que tem segurança jurídica, não é um país seguro para investidor, é um país para especulador. E para você que é pequeno, que ganha ali o seu dinheirinho do dia a dia do trabalho, você não está nessa categoria. Então, para que você vai pôr o seu dinheiro num lugar desse? Porque para pensar, você manda 1 milhão para o Brasil e constrói casa, seja o que for, para morar ou algo desse tipo. Se um dia você precisar ter liquidez e precisar vender essa casa por qualquer motivo, você já não vai vender por esse 1 milhão. Você vai vender lá talvez 700, 600, você vai ter perda. Ainda mais que o Brasil tem uma inflação que você perde até a noção de se houve valorização ou se houve depreciação, desvalorização. Você não tem uma referência, porque a moeda não é forte. A inflação é sempre alta, então você não tem nem referência. Você fala, eu comprei um imóvel de 1 milhão, vendi por 1,5. Mas essa diferença de 500 só foi a inflação. Você não teve ganho real, entende? E aí o que é pior, você ainda paga imposto sobre esse 1,5 milhão. Então essa é a realidade do Brasil. Você vai, põe 1 milhão, constrói uma casa, precisa de liquidez, vai vender por 700 e o governo ainda te cobra imposto lascado, você sai com metade do dinheiro que investiu. Então qual é a vantagem de você investir num lugar desse? Entendeu? Então, assim, o primeiro passo, né, que a gente faz nesse processo de migrar para outro país é exatamente isso, é a insatisfação de estar num lugar que não te recompensa. Então, você vai para um lugar que você vê que vale a pena. O segundo é o que? É você saber e estudar o que você vai fazer com o dinheiro que você está ganhando. Porque o objetivo é o que? É um dia você não precisar trabalhar, né? Esse é o objetivo, é um dia você não precisar, mesmo que você trabalha o que você quer, não porque você precisa. Então o objetivo é esse, é você chegar um dia não precisar trabalhar. E isso tem que ser o quê? Com algo que te dê rendimento. Então, esse investimento que você vai fazer tem que ser em algo que te renda e tem que ter um rendimento que seja proporcional ao seu investimento. Você não pode investir 1 milhão para ganhar mil reais de renda. Tem que avaliar. Por isso tem que se estudar todos os investimentos que tem no mercado e não entrar em roubada, lógico, mas analisar aquilo que compensa mais, aquilo que vai te dar mais resultado. Não ficar muito preso a patrimônio. Isso aí é um erro. Ficar pensando, eu tenho um patrimônio de 5 milhões. Então, mas então por que você ainda trabalha? Trabalho porque quer? Não, é porque esse meu patrimônio de 5 milhões é uma casa que eu tenho de 3, uma Ferrari que eu tenho de 2. Não adianta. Isso é mentalidade de ego, entendeu? Não vai te trazer nenhum benefício, não vai te trazer saúde, tá bom? Comenta aí, a gente vai abordando mais esses assuntos de migração e vida nos Estados Unidos. Posso até falar um pouco em outros países por conhecidos, amigos que eu tenho em alguns lugares. Mas a minha experiência, que eu posso falar por mim mesmo, é a dos Estados Unidos. Tá bom? Comentários e a gente vai desenvolvendo outros vídeos a partir desses comentários. Até a próxima.